com a rotina, do É nada teve que se adaptar às pressas a um outro modelo, né? verdade. Então nós nos adaptamos, né? O ser humano tem essa característica, né, de se readaptar, de se inventar. Isso faz parte do atributo de Deus, que é a criatividade, né? Então Deus é criativo e, e nós, como seres oriundos dele, nós também temos a criatividade, né? Então o ser humano é criativo e a gente vai se adaptando, né? E se recriando nesse momento agora de muita incertezas, né? Mas a gente vai rompendo. Então, pessoal, boa noite para todos. Renan, Natan, Alexandre, Aelson, chegaram aí agora. Tá faltando mais pessoas, né? Faltando dois, o Leilson e o Leandro. O Leilson e o Leandro. Provavelmente entrarão aí por esses minutos, né? Então, pessoal, é o seguinte, a nossa discussão de hoje é sobre o capítulo 8, né? Que é os evangelhos e a teologia do Novo Testamento. Eu quero só tirar uma dúvida com vocês. Na aula passada, nós falamos sobre como fazer uma teologia do Novo Testamento, né? E nós discutimos aqui alguns pontos, né? Quem tem o livro aí pode rever. E também nós temos o PDF, né? Tem um PDF desse livro. Eu creio que vocês já têm esse material aí, né? Esse material do Machado. Ficou alguma coisa assim na dúvida sobre o material da aula passada? Vocês acharam que passamos muito rápido ou passamos assim por cima de muitas coisas? O que vocês acharam? Vocês acham que a gente deve avançar já para o próximo aqui, que é a nossa discussão de hoje, que é o Professor, Evangelho e a Teologia do Novo Testamento? pelo que eu vi lá, essa parte pelo que deu para entender até onde eu fiz a leitura, que é mais... lembra que a gente fez tempos atrás aquela parte do estudo da vida de Jesus, né? Que aí tinha aquela parte dos críticos sobre... Então, eu acho que é muito mais uma parte crítica, né? Tem que não é a teologia liberal, né? Tentando desfazer a teologia e tudo mais, mas... Certo. É porque o capítulo 1, Natan, ele vem apresentar a possibilidade de se fazer uma teologia do Novo Testamento. Vocês estão me ouvindo bem aí? O microfone tá claro? Sim, está normal. Tá baixo, tá alto? Para mim tá tendo um eco. Eu tô ouvindo a minha voz. Eu não sei se vocês estão ouvindo esse eco. Eu não tô ouvindo. Não, professor. Eu tô bem, tá bem aqui. Tá. Professor, Então deve... como que é o nome do livro do Marshall aí? Teologia do Novo... Achei ele. Isso. Nós temos aí Elcio, o PDF dele, tá? Hoje? Oi? Nós temos o quê? O PDF desse material aí do Marshall. Você tem ele, Elcio? Eu tô procurando aqui. Eu creio que já foi até enviado no grupo, se eu não me engano. Mas tem ele lá no portal. Se você entrar lá, vai lá no PDF, clica lá que ele vai abrir. Você encontrou? Eu tenho ele aqui. Tá. É o capítulo 2 hoje, tá? Então, como nós estávamos dizendo, o Natan começou aí a discussão. O capítulo 1, ele vai apresentar a possibilidade de se fazer uma teologia do Novo Testamento, né? Porque segundo os críticos, né, e nós vimos aqui sobre essas críticas, segundo os críticos, não tem possibilidade de fazer uma teologia do Novo Testamento, que a única coisa que pode ser feita é só mesmo uma narrativa da história, né, e não uma teologia. Então há essa crítica
sobre sobre esse ponto, né? E daí o Marshall vai apresentar aqui a contra-argumentação, dizendo que é possível sim se fazer uma teologia do Novo Testamento, que há possibilidade, né? E que nós podemos fazer a história do Novo Testamento, né? Ele pode ser relatado também como a história do Novo Testamento. Então ele faz aqui essa abordagem, ele faz essa defesa, né? E aí nós fizemos essa discussão na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos ver os evangelhos e a teologia do Novo Testamento. O autor vai fazer aqui uma abordagem da possível teologia do Novo Testamento com o seu, no caso, com o seu material, né? Que o material do Novo Testamento são os escritos do Novo Testamento. E aí ele vai apresentar aqui pelo menos três pontos principais. O primeiro, ele vai apresentar os evangelhos e as suas fontes. Nós já estudamos isso aqui, um pouco sobre isso, né? Alguns textos anteriores de outros autores. Vamos estudar também os evangelhos e a pessoa de Jesus. Também já vimos isso, né, em outro material. E, por fim, nós estudaremos, o terceiro ponto hoje os evangelhos e outros documentos neotestamentários. Então, são basicamente esses três pontos que nós vamos discutir agora nesse capítulo sobre os evangelhos e a teologia do Novo Testamento. É importante a gente começar pelas fontes, porque o evangelho ele usou, né, de fontes, de material para a sua elaboração, para o seu formato como escrito que temos hoje. Então, o evangelho, antes do evangelho se tornar algo escrito, nós temos a tradição oral. E a tradição oral foi essa grande ferramenta utilizada pelos autores, pelos evangelistas, para a produção do seu material. Eu fiz aqui alguns slides para nós fazermos aqui a nossa discussão, e eu vou aqui compartilhar com vocês. Só um instante. A gente vai compartilhando e vai aqui conversando. Vocês estão conseguindo ver a tela? A tela aqui do slide? Então vamos, vou executar aqui o slide para ele... Desculpa. Acho que eu apertei no botão errado aqui. Espera aí. Aqui. Ok, então nós vamos... Aqui está a capa do slide, né? Hoje nós vamos ver os evangelhos e a teologia do Novo Testamento. Eu escolhi essa imagem de propósito, porque essa imagem ela tem a intenção de mostrar aqui a individualidade dos evangelhos, né? Nós temos aqui a individualidade dos evangelhos. Então, os evangelhos são tratados aqui como esses animais, né? Será que a gente pode definir aqui quem é cada um? Vocês conseguem me ajudar? Vamos lá? A pergunta A pergunta eu não entendi mesmo. Estou abrindo aqui esse tem aqui. Até agora não abriu. Vocês me entenderam? A gente pode atribuir essas imagens a cada um dos evangelhos? Podemos, professor. Então vamos lá. Quem nos ajuda? A águia pode ser Lucas. A águia pode ser Lucas. O leão aí, Mateus. O leão, Mateus, que é o rei, né? Isso. Que mais? Agora... Que mais? O João é esse camarada aí, ó, esse homem aí. Por que João seria esse camarada?
Uai. Filho do homem. Hã? Só que João apresenta Jesus como filho do homem? Não, ele apresenta Jesus, ele como Deus, né? Então tá mais fácil a águia ser para João, não? Não, porque eu associei a águia porque Lucas era um pesquisador, né? E a águia ela é muito atenciosa, por isso que eu imaginei isso. Não, mas aí você não pode associar o animal ao autor. Você tem que associar a pessoa de Jesus, que é o Ah, tema tá, mas da escrita. eu entendi errado, então. Eu Não, entendi que era para associar ao autor. não, é associar ao evangelho, ao material, ao livro, né? Qual o tema central de cada livro, de cada evangelho. Então, o touro, né? O touro pode ser o servo, né? O serviço, Certo. que é o evangelho de Marcos. A águia pode ser o de João, né? Porque Jesus é apresentado como o Filho de Deus, né? Lá em João, como o Verbo. E o homem pode ser representado ao Evangelho de Lucas, porque Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. E o leão ao Evangelho de Mateus, porque Mateus apresenta Jesus como rei, né? O rei dos judeus, Isso mesmo. o descendente de Davi, né? Descendente de Com Davi. conteúdo é isso mesmo. É. Então tá, aqui é só para a gente iniciar aqui. No próximo slide, nós temos aqui os 3 pontos, né? Que eu já apresentei para vocês, para nós estudarmos sobre os evangelhos e a teologia do Novo Testamento. Nós temos, primeiro, os evangelhos e suas fontes. Segundo, os evangelhos e Jesus. E terceiro, os evangelhos e outros documentos neotestamentários. Lembrando que nós estamos estudando esse tema aqui, ó, os evangelhos e a teologia do Novo Testamento. Então, para a gente entender, para a gente fazer uma teologia do Novo Testamento, como eu disse, a gente tem que trabalhar com o material, né, o material básico, digamos assim, do Novo Testamento, que que são os evangelhos e as cartas, né? Quando aqui está e outros documentos, aqui estão relacionadas às epístolas. Então, esse material é o material básico, né? O material que vai nos ajudar a fazer essa teologia, que nos possibilita fazer essa teologia. Bem, sobre os evangelhos e suas fontes, né, que no caso é o primeiro tópico, o Marçal ele levanta alguns problemas, né, e a partir dos problemas é que a gente vai fazer a discussão. Né, ele levanta os problemas. Primeiro problema, que aí eu vou também trazer a discussão aqui para nós, né? Para a gente começar a discussão, a provocação. Primeiro, distinguir aquilo que é comum a todos os evangelhos e o que é específico de cada livro. Então, aqui é um dos primeiros problemas, né? É distinguir aquilo que é comum, esse processo, né, de distinção, ele se chama de sinóticos, né? Porque a gente distinguir aquilo que é comum é aquilo que se repete, né? Nos evangelhos. Então, nós temos a questão dos sinóticos, que será o nosso próximo capítulo, né, da próxima aula. Nós vamos discutir sobre os evangelhos sinóticos. Mas aqui já está dando um toque, que o primeiro ponto aqui é o problema que nós temos que encontrar aquilo que é comum e aquilo que é diferente nos evangelhos. Não sei se eu estou sendo claro. Segundo ponto que ele vai trazer como problema e que a gente precisa solucionar as diferenças mais marcantes estão entre os evangelhos sinóticos, que é isso que nós estamos falando aqui acima, e o evangelho de João. Embora todos reconhecidamente tratem da mesma figura, que é Jesus. Uma coisa assim que é intrigante é porque os evangelhos sinóticos são diferentes do evangelho de João. Por quê? Né? É uma coisa que é um assunto, é uma pergunta intrigante que cabe aí muita leitura
muita pesquisa para a gente tentar responder. Depois, nós temos a questão da análise dos evangelhos sinóticos, que para fazer essa análise é necessário partir do pressuposto. Ele vai trazer agora aqui os 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né, que são os 3 sinóticos. Ele vai falar que para fazer análise é necessário partir do pressuposto de que Mateus e Lucas se valem do evangelho de Marcos. Isso aqui vocês já viram, né? Quando vocês estudaram, por exemplo, a crítica da forma, né? Aquelas críticas lá sobre a pessoa de Jesus, nós falamos um pouco sobre isso aqui, sobre a fonte que, né? A fonte que, falamos sobre essa questão que Mateus e Lucas, eles se valem do evangelho de Marcos. Então aqui o Marçal usa também o mesmo assunto para falar sobre os evangelhos e suas fontes. Então, nós estamos repetindo aquela matéria que nós já estudamos. Então, é bom que a gente vai relembrando. Ele vai falar que o evangelho de Marcos, então, ele serve de fonte, em outras palavras, ele serve de fonte para os evangelhos de Mateus e Lucas. Tá, mas ele fala que o pressuposto, né, de que Mateus e Lucas se valem do evangelho de Marcos, editando e incorporando a maior parte de seu conteúdo, em maior proporção no caso de Mateus e bem menos no caso de Lucas. Ou seja, que Mateus ele usa mais as citações de Lucas, de Marcos, e Lucas usa menos. É isso que ele está dizendo. Segundo ponto, há uma suposição também que Mateus e Lucas já tiraram as declarações de Jesus de algumas narrativas em geral, designadas pelo símbolo que. Então, o que seria o que? Fonte que? Quem já leu sobre isso? E que pode nos ajudar agora? O que seria essa fonte que? Seria um outro escrito que foi utilizado como base para Mateus e Lucas, onde eles tirariam as informações que não estavam presentes em Marcos. Certo. Mais alguém quer contribuir? Hipotético. Fora o Kaique? Mais alguém quer contribuir? Eu não estou ouvindo. Acho que o meu microfone, meu som aqui não está muito bom, porque eu não estou ouvindo vocês. Alô? Alô? Você conseguiu me ouvir? Alô? Eu estou ouvindo o Kaique. Ok. O Aelso está ouvindo? O Aelso está me ouvindo? O Renan? Cadê Eu a turma tô, aí? mas eu não quero comentar, não. Ah, não quer não? E o Solomão? Estou te ouvindo também. Pode seguir viagem. Pode seguir viagem. Eu vou na Sem, bagagem do Solomão. sem informação para essa pergunta. Tá certo. Então, pessoal, é aquilo que o Kaique falou. A fonte que, alguns atribuem a fonte que ao próprio Marcos, que o Marcos é a fonte que. Outros dizem que Marcos usa a fonte que para elaborar o seu material, para produzir o seu material. Então, dizem que a fonte que é uma fonte fora de Marcos. Os evangelistas também fazem uso de materiais exclusivos que não aparecem nos demais evangelhos. Então, o que dá a entender é que existem pesquisas, né, de Mateus e Lucas que não estão, que não aparecem no material dos evangelhos, né? Eles pesquisaram de alguma outra fonte. Professor, agora eu quero comentar. Existe uma fala entre muitos teólogos. Sim. Que o Evangelho de Marcos poderia se chamar também de Evangelho de Pedro. Certo. Por Marcos ter andado muito com Pedro, a narrativa do Evangelho de Marcos ela é toda de Pedro. Certo. Essa fonte que muitos dizem que Marcos usou essa fonte, ela não seria o próprio Pedro? Certo.
é o seguinte, Salomão, a sua colocação é bem interessante. O que acontece? Pelo que a gente já leu, já estudou dentro desse assunto, e até o Kaique deu uma pincelada, a fonte Q, ela se refere, em certa parte, à tradição oral, certo? A tradição oral, ou seja, antes dos evangelhos serem escritos, né, assumirem a forma escrita, e só lembrando, né, nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos discutir isso aqui daqui a pouco, só lembrando, só dando uma pincelada, que quando os evangelhos foram escritos, já haviam as cartas, as epístolas, né, dos outros escritores, já principalmente as de Paulo, as cartas já estavam circulando no meio cristão e que os evangelhos aparecem escritos depois. Então, o que a gente entende é que a fonte Q, e também as lembranças de Pedro estão incluídas, né, Salomão, nesse ponto, que são exatamente, ou totalmente, ou em parte, a tradição oral. E é claro que as lembranças de Pedro faziam parte, né, da tradição oral, né? O que era a tradição oral? Era a história contada, né? Eles contavam a história, chamada de narrativa sagrada, história sagrada. Eles contavam a história da pessoa de Jesus, né? Os milagres, os ensinamentos de Jesus, eles eram passados, né? De geração a geração, de pessoa a pessoa. E então, por fim, os evangelistas tiveram a necessidade de transformar essa tradição oral em uma tradição escrita, até para se perpetuar na história, né? Por causa da expansão do movimento cristão. Então, a expansão desse movimento fez com que os cristãos, né, os evangelistas, os autores, registrasse isso de forma escrita para que não se perdesse essa história sagrada. Entendeu, Salomão? Ok, então Pedro não é a fonte Q, ele faz parte. Faz parte, exatamente, faz parte, ok. porque ficou tranquilo, né? Ok, sem problemas. Porque Pedro... muitos falam que o Evangelho de Marcos ele pode ser chamado também de Evangelho de Pedro. Isso, não está errado, não está errado. Só que Marcos também, ele se vale, né, da fonte Q, né, que no caso, as reminiscências, que é chamada as reminiscências de Pedro, estão inseridas dentro da tradição oral, certo? Então, ok, agora, tranquilo. Pode passar para frente. Beleza. Agora, sobre a questão da fonte Q, nós temos algumas questões que precisam ser... Marçal, ele traz aqui pelo menos 2 aspectos que devem ser levados em conta com relação à fonte Q. Ele diz que são ambíguas, né? Esse aspecto da fonte Q. Primeiro, ele vai falar assim, que nem Mateus, nem Lucas incorporam todo o material de Marcos e seus respectivos evangelhos. Além, é claro, de ter integrado de maneira independente material da fonte Q, né? Aqui saiu o QE, né? Mas é a fonte Q, ao conteúdo escolhido do Evangelho de Marcos, né? Ou seja, o que ele está dizendo? Que o Evangelho de Marcos, ele não serviu na totalidade para a composição dos outros evangelhos. Então, a fonte Q fica assim, ela não é, no caso, o ponto mais importante, né, que as pessoas colocam a fonte Q lá em cima e tal, como se dela dependesse toda a narrativa do evangelho. Então, a gente percebe aqui que nem Mateus e nem Lucas incorporaram todo o material de Marcos, né? Que tem algumas coisas em Marcos que eles não têm, certo?
E aqui está falando que, além disso, eles integraram material da fonte Q, né, que não estão em Marcos. Outro ponto também, que ele achou ambíguo, é que está relacionado o permanente debate a respeito da composição e do desenvolvimento da fonte Q. Então, ele vai questionar aqui a composição e o desenvolvimento dessa fonte, né? E que deve ser mais debatida, mais estudada e mais pesquisada. Outra questão ainda sobre as fontes, existe uma dúvida se a fonte Q tenha existido sobre a forma de um único documento. Então, é outro questionamento também que o teólogo, né, do Novo Testamento deve levar em conta, que a fonte Q não foi um único documento. Ela não existe ou não existiu, né, como um único documento, né? Então, aqui nós entendemos que ela assume aí um aspecto de multifontes, né? De multifontes, de várias fontes. Outro ponto, encontra-se dificuldades ao tentar caracterizar a teologia dos evangelhos em termos de seus procedimentos em relação às fontes utilizadas. Tá, então, aqui são questões e dificuldades que o autor apresenta para que ele possa agora desenvolver o seu comentário, né? E aí ele traz aqui duas perguntas, que são perguntas chaves, né? Ele vai trazer mais daqui a pouco. Ele vai fazer a seguinte pergunta: como o material do Evangelho de Marcos chegou até ele? Se Mateus e Lucas se valem de Marcos, e como que Marcos, de onde Marcos, ou como esse material chegou até ele, até Marcos, né? É uma pergunta. Segunda pergunta: existe evidência sólida a respeito das demais fontes utilizadas por Mateus e Lucas? Porque nós vimos agora há pouco, em um slide, dizendo que Mateus e Lucas usaram, além de Marcos e da fonte Q, outras fontes, né, fora estas. E aí ele pergunta: existe evidência sólida a respeito das demais fontes utilizadas por Mateus e Lucas? Então, essas perguntas são perguntas fundamentais, perguntas chaves, que qualquer crítico vai fazer a respeito da teologia do Novo Testamento. Eles vão fazer exatamente essas perguntas, porque quando eles lançam as dúvidas, eles lançam a dúvida lá na origem. Onde é que é a origem da teologia do Novo Testamento? No material, né, de onde os evangelhos foram produzidos. Então, o crítico vai lá na raiz para lançar dúvidas a respeito desse material, a respeito da existência desse material, né, a respeito da credibilidade, e etc., etc., para trazer uma desconstrução, né, total sobre os evangelhos. Aí ele vai agora dizer que essas dúvidas, né, essas perguntas, elas originam duas distorções, né? Ou duas distorções surgem dessas dúvidas que nós acabamos de apresentar. Primeira possível distorção. Ele vai falar: profundas modificações foram realizadas no material que os evangelistas tinham em mãos, com o uso da criatividade para construir os evangelhos e até mesmo para compor o material exclusivo. Então, olha só, isso aqui é uma distorção. Então, aquelas dúvidas lá que eu apresentei, elas acabam levando ao surgimento dessa distorção aqui. Qual é a primeira distorção? Dizer... O senhor ficou mudo aqui para mim, é só para mim ou para os demais também? O pessoal está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou Quem mais ouvindo. está me ouvindo? Está ouvindo? Salomão está ouvindo. A Elsa está ouvindo? Ô. Randão está ouvindo também.
O Natan? Tô. Tá, então é só o Renan, né, que deu um... Renan, até onde você ouviu? Renan? Pessoal, enquanto o Renan estabelece lá o áudio, vamos lá. Ficou claro até agora sobre as possíveis distorções que surgem com as dúvidas que eu apresentei, que o Marçal apresentou? Ficou claro Sim. até agora? Uhum. Beleza. Então, a primeira distorção que aparece, deixa eu ver aqui, tem alguém chamando. Kaique, vê para mim quem está chamando no chat, por gentileza. É o Renan, Ele está falando o que lá? que não tá ouvindo nada. Não está ouvindo? Pois é, mas aí explica para ele que todos os demais estão ouvindo. Então, provavelmente o problema está lá com ele. Não é na transmissão, entendeu? Beleza. Tá, então vamos lá. Vamos partir para a próxima dúvida, ou próxima distorção. A segunda distorção, então vamos voltar um pouquinho. O que vocês entenderam com essa primeira possível distorção da verdade? O que vocês entenderam? O que ele está dizendo aqui? Vamos lá. Quero que vocês me ajudem agora. Leiam e me falem. Que os autores foram criativos, foram tentar revolucionar, criar coisa, o material que eles fizeram foi alterado. Certo. Quem mais? Quem mais pode ajudar, além do Natan? Muita coisa aí saiu da cabeça deles, né? Eles Exato. tiraram, eles criaram. Isso. Eu acho que o mais preocupante a respeito disso seria entender que talvez o Jesus que está descrito lá não seria o Jesus real, segundo essa visão, né? Exatamente. Exatamente isso que vocês falaram. É que, segundo aquelas dúvidas apresentadas, aquelas dúvidas são apresentadas pela maioria dos críticos, aquelas dúvidas, elas levam para esse tipo de interpretação. Porque aí a crítica vai interpretar que, na verdade, o material, né, as fontes dos evangelhos foram fontes forjadas, né? Foram fontes criadas artificialmente, né? Pela criatividade dos autores, que acabaram criando e compondo o seu material, né? E que foi desse material inventado, né? Criado, inventado, construído, né? Pela astúcia dele, pela expertise dele, é que hoje nós temos as fontes. Então, isso aqui é muito perigoso e a gente deve, como teólogos sérios, a gente deve se preocupar exatamente com essa questão. Tá, o Renan continua lá, né, Kaique? Falando lá? Voltei agora. Ele tá conseguindo ouvir agora. Ah, beleza, ótimo. Então tá, Renan, você deu uma sumida aí no áudio, né? Foi, apagou do nada aqui. Eu só tava ouvindo o senhor mexendo a boca aí, não tava ouvindo nada. Então, mas você chegou a ouvir até que ponto? Até até onde o senhor fala aí das duas distinções aí do pensamento. Distorções, né? Isso, distorções. Distorções, né? Que são a distorção da verdade. É isso que o Marçal tá trazendo para nós, e isso é muito importante. Por quê? Porque aquelas dúvidas lá, elas conduzem, elas nos levam a esse tipo de pensamento. Achar que o material, né, que os evangelistas usaram foram materiais inventados pelos próprios cristãos, pelos primeiros cristãos, né, que na verdade foi tudo inventado, que tudo partiu da cabeça deles. A segunda, vamos ver aqui agora, a segunda distorção é o seguinte: o material que chegou às mãos dos evangelistas já tivesse sido significativamente modificado
e, em certos casos, até mesmo criado pela igreja primitiva. Então, isso aqui também está na mesma linha de pensamento da primeira distorção, é que o material que chegou na mão dos evangelistas tivesse sido já significadamente modificado, né? E até mesmo criado, né? Aquela questão lá de criar, até mesmo criado pela igreja primitiva. Então, essas duas... Isso ainda é pior, né, professor? Criado é pior. Isso é pior porque ele ainda, no outro, ele, pode ser que tenha um fundo de verdade, ele não nega a autoria de Lucas e tudo mais, né? Ele fala que eles podem ter inventado. Esse aí já vai falar de uma escrita tardia, né? Que o documento vai chegar na mão dos apóstolos, ou seja, não é nem eles que criou, já chegou alterado e tudo mais, a bagunça ainda é maior. Pois é. Então, só para você ver que o Leilson está chegando aqui, só para você ver que é algo muito sério, né? Essa questão dessas dúvidas levantadas pela crítica. Agora ele vai falar que a devida concessão ao processo individual das tradições pelas mãos dos evangelistas, encontramos nos evangelhos sinóticos o retrato fiel de como Jesus era visto pelos seus primeiros seguidores, né? Então, o processo individual dessas tradições, né? E que esse processo foi o que chegou na mão dos evangelistas, que é aquela questão da tradição oral, mostra um fiel retrato, né? Um retrato fiel de como Jesus era visto pelos seus primeiros seguidores. É a questão que a gente percebe lá nos evangelhos, que Jesus é apresentado com algumas pequenas diferenças, mas você vê ali igualzinho, um fala, o outro fala. Essas memórias, um outro ponto aqui para derrubar aquelas objeções lá, é que essas memórias têm permanecido firmes diante dos vários testes de autenticidade desenvolvidos por alguns críticos. Ou seja, apesar dos críticos, continuarem no seu labor, né, na sua luta, na sua guerra contra a autenticidade dos evangelhos, eles concordam que as memórias, né, que é a tradição oral, ela se permaneceu firme, né, diante desse teste, né, que é o teste do tempo, é o teste das circunstâncias, é o teste do momento, né, do contexto que eles viveram. Então, essas memórias passaram por esse teste e chegaram de forma fidedignas até serem transformadas em material escrito. Isso aqui é muito importante. Aí ele faz uma pergunta aqui, temos outra pergunta para a nossa discussão, é de que forma a obra dos evangelistas se relacionavam com as demais atividades teológicas dos primeiros cristãos. Bem, a pergunta parece assim, de primeira mão, né? Quem lê a pergunta sem ler o material do Marçal, talvez não entenda de que ele está tratando. Na verdade, quando ele fala aqui, a obra dos evangelistas e a atividade teológica dos primeiros cristãos, vem uma dúvida. Ora, mas os evangelistas não faziam parte dos primeiros cristãos? Pode surgir essa outra pergunta dessa pergunta. Na verdade, o que Marçal está falando aqui, o que ele está querendo saber, é que a obra dos evangelistas são os 4 evangelhos e as atividades teológicas dos primeiros cristãos são os outros documentos, né? As epístolas, as cartas, o Apocalipse, que já estava em circulação. O Apocalipse, é claro, em última instância, mas as cartas, né, todas as cartas, a maioria delas já estavam em circulação quando os evangelistas escreveram a sua obra. Então, de que forma a obra dos evangelistas se relaciona com as demais atividades teológicas? É o seguinte:
como que os evangelhos se relacionam com as cartas, né, com o restante do Novo Testamento? A pergunta é essa. Outra pergunta: por que, à primeira vista, parece haver tão pouco pontos de contato entre as epístolas e os evangelhos? Né? Vou fazer a pergunta de novo. Por que, à primeira vista, parece haver tão pouco pontos de contato entre as epístolas e os evangelhos? Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Ao ler, quando a gente vai ler as epístolas, você percebe que ela tem outra característica, né? Ela trata de outros assuntos, mas ela não, a gente percebe que ela parece que não repete nada do que está nos evangelhos, assim, de forma clara, né? A não ser algumas citações aqui e ali, mas em modo geral, em regra geral, em via geral, você não percebe, a gente nota essa diferença, né? A gente vê que não tem pontos de contato entre os evangelhos e as epístolas, né? Que Professor, no nosso cânon, as epístolas estão logo depois dos evangelhos, né? Logo depois do livro de Atos, né? Começam as epístolas. Mas que na cronologia, algumas epístolas tinham que ser colocadas antes dos evangelhos, se fosse tratar em forma cronológica. Segundo ponto, próxima pergunta: será que temos dois tipos de teologia completamente diferentes no Novo Testamento? O que é que vocês acham? Será que temos dois tipos de teologia completamente diferentes no Novo Testamento? Não, nós não temos dois tipos de teologia, não. A teologia é uma só. Só que os evangelhos, eles fazem a narrativa dos acontecidos todos, dos ensinamentos de Cristo, e as epístolas, principalmente as paulinas, né, é que organiza essa teologia. Certo. Porque, por exemplo, o Romanos é a expressão da graça de Cristo. Ele explica por que Cristo é a graça, por que Cristo é a manifestação da graça sobre nós. E os evangelhos não falam isso. Eles não mostram isso, eles fazem só a narrativa. Nos evangelhos não há a explanação, né? Não há explicação. Exato, só narra os fatos, né? Observa que os evangelhos, eles contam, ele mostra os acontecimentos, aquela narrativa das andanças de Jesus, os milagres que ele fez, as interferências dos fariseus, dos saduceus e tantos outros, mas aí, ele não Salomão, explica. Tem um ponto lá que também nós temos nos evangelhos, a questão também dos ensinamentos de Jesus, né? Nós temos alguns sermões lá, algumas pregações. Exato, Jesus traz uns sermões, principalmente por parábolas, né? Agora, a formulação da teologia de como essa salvação, a nossa salvação é alcançada, tudo isso é nas cartas, principalmente nas paulinas. Talvez seja como se fosse a aplicação do ensino de Jesus, né? Nas epístolas, Paulo está explicando como se aplica, né? Como funciona na prática, né? Pessoal, para mim, esses liberais é tudo burro. Como é que é, Natan? Inteligente, esses liberais, para mim, porque isso aí geralmente isso aí me cheira pergunta de liberal. Por exemplo, eles ignoram muita coisa. Por exemplo, a questão de haver uma incoerência, porque não é igual, né? As cartas com os evangelhos. Justamente o que o Salomão está falando, né? Por exemplo, Lucas vai escrever lá em Atos capítulo 1, assim, olha, eu fiz o primeiro relato acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer e a ensinar. Então, a obra dos evangelhos é para isso, é para falar. Depois relato, né? É o relato de tudo que Jesus fez e ensinou. Para um povo tardio depois, que não conheceu a Cristo e precisava saber. Depois que os apóstolos começaram a tudo morrer. Já as cartas, aí a gente tem que olhar a questão do que são as cartas, né? Da questão que são cartas problemas, né? A função delas, que é atender às dificuldades, os problemas da igreja. Então, muitas cartas nem intenções teológicas Paulo não tinha. Paulo escreveu falando, agora eu vou sistematizar aqui sobre
agora eu vou falar aqui sobre pneumatologia, agora eu vou falar sobre soteriologia. Não, ele estava escrevendo, estava resolvendo o problema e tudo mais. Então, não tinha... Ele escrevia segundo a necessidade dos leitores, né? São cartas ocasionais. Né? Agora, a segunda pergunta, Natan, será que temos dois tipos de teologia diferentes no Novo Testamento? A teologia lá contida nos evangelhos e a teologia contida nas cartas e no Apocalipse, será que há essa diferença? Tem dois tipos ou não? Eu creio que a pregação dos apóstolos, por exemplo, a gente fala de teologia, mas eu creio que a pregação que os apóstolos faziam e tudo mais, a teologia pura, digamos assim, é uma apenas, né? Uhum. Só que nós não temos a pregação dos apóstolos, em grande parte, né? Porque isso era o que eles ensinavam e tudo mais, e tem a questão dos escritos depois, o Didaquê e tudo mais. Mas o que nós temos nas epístolas, eu creio que seja mais como eu falei, a solução de problemas e tudo mais, e a aplicação do evangelho, a aplicação dos ensinos de Cristo. Mas querer colocar como uma segunda teologia, não sei se pode ser suficiente. Pode ser algo que o povo venha pensar por causa da profundidade, né? Porque os evangelhos não têm a profundidade teológica que as cartas possuem. Uhum. Mas se a gente for olhar tudo que, se for agora, né, sem querer ser pragmático, né, querer fazer uma coisa que não é, mas Paulo, mesmo sem perceber, o que a postulação de toda a teologia de Paulo se encontra nos evangelhos. Então ele não vai falar nada que está contrário aos evangelhos. Mesmo o molde sendo o outro, o conteúdo continua sendo o mesmo. Certo. Mais alguém quer falar? Professor, eu li um livro que ele vem fazer a distinção ali da teologia e também das parábolas e das epístolas, e pegando aí a bagagem aí com o que o Nathan falou, o que acontece, a gente observa o seguinte: a teologia do Novo Testamento, eu acredito que ela é uma só, mas aí nós encontramos Paulo, ele expondo o seu ponto de vista e explanando a teologia dele, né? Ele vem aplicar o sentido, ele vem buscar a melhor aplicação, tanto para o gentil quanto para o grego, entendeu? Então a gente vem para o judeu, tanto para o judeu quanto para o gentil. Então eu acredito que a teologia ela é uma só, mas a gente encontra assim ali nas cartas, nas epístolas, uma ramificação ali mais apurada, né? Principalmente de Paulo, né? Uhum. Então, mas o conteúdo é o mesmo, né? Certo. Agora, aqui dando sequência nos slides, nós vamos ver agora algumas considerações exatamente baseado nessas perguntas que o autor apresentou. Então, primeira, ele fala que nós podemos observar em algumas epístolas uma certa quantidade de referências aos ensinos de Jesus, né? Especialmente em Tiago e Pedro, e também, até certo ponto, nas epístolas paulinas. Então, há um ponto de contato, sim, que não tem aqui que não há, por exemplo, uma lacuna sem nenhum contato entre evangelhos e epístolas. Na verdade, existe sim. Vai falar que nós podemos observar, né, essas referências aos ensinos de Jesus nas cartas, né, de Tiago e de Pedro, né? Pedro fala, Tiago fala, e até Paulo também apresenta lá, quando, por exemplo, Paulo vai falar da ceia, né, que é uma ordenança, um sacramento da igreja, o apóstolo Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor Jesus que na noite que foi traído, Paulo está fazendo menção daquela última ceia que Jesus teve com os apóstolos, né? Ele repete, inclusive, até as mesmas palavras. Jesus tomou o pão, depois de ter partido, disse: tomai, comei. Essas palavras estão lá nos evangelhos, né? Então, tem sim referências aos ensinos de Jesus nas cartas.
Então, aqui é uma primeira consideração. Uma outra consideração, até o Natan deu um toque aí, é com relação ao Evangelho de Lucas, né? Então, Lucas, ele tem um volume, né? Ele tem um texto, que é um segundo volume da sua obra, que, na verdade, relata a história da igreja após a morte de Jesus. E você não vê lá em Atos dos Apóstolos, olha só que coisa interessante, que observação interessante. Você não percebe lá em Atos dos Apóstolos alguma coisa escrita como estão lá nos evangelhos. Mas o mesmo autor que escreveu o evangelho que leva o seu nome, que é o evangelho de Lucas, é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, que narra agora a continuação da história depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, claramente, a gente vê uma continuação da história apresentada no Evangelho, né, que Lucas apresenta o Evangelho, só que Lucas não vai mais escrever o livro, o seu segundo volume, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ele não vai escrever como ele escreveu o Evangelho, apresentando, por exemplo, como disse o Salomão, né, fazendo a narrativa de Jesus, o relato dos milagres, né, dos ensinamentos de Jesus e tal. Então, no Evangelho, ele faz esse relato, ele traz essas informações, só que quando ele vai contar a história da igreja, né, as missões de Paulo, a conversão de Paulo, né, todo o desenrolar, o desenvolvimento, a expansão do Evangelho até os confins da terra, Lucas não vai mais usar o mesmo estilo que ele usou no Evangelho. Então, isso aqui é uma observação muito pertinente, muito importante. Professor. Oi. Ele continua a narrativa, mas ele já não é mais focada em Jesus, é focada nos apóstolos. Né? Focada na igreja, ele exatamente. Começa da ascensão de Cristo e Exato. Continua. Exatamente. Até as viagens paulinas e tudo. Mas agora focada nos apóstolos, na igreja. A continuação, a continuação da história, a continuação do mandamento de Jesus, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Lucas faz aquela menção logo no começo do seu segundo volume, quando diz assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa ordem de Jesus, que Lucas menciona lá no começo de Atos, ele traz lá, né? Ele faz menção disso lá no Evangelho de Lucas, ele traz lá no começo de Atos, e Atos dos Apóstolos, então, vai ser todo embasado nessa declaração de Jesus, ser-me-eis testemunha em Jerusalém. O que é que Lucas relata? Relata o desenvolvimento dos apóstolos na cidade de Jerusalém. Então, ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, a gente percebe os apóstolos também pregando na Judéia, os discípulos se espalhando pela Judéia, Samaria, né, o evangelho vai até Samaria através de Filipe, o diácono Filipe, e depois nós temos o evangelho até os confins da terra na pessoa de Paulo. Olha só, Lucas faz uma introdução, né, dizendo que o seu escrito vai tratar dos discípulos sendo testemunha de Jesus, começando em Jerusalém, alcançando a Judéia, indo mais longe até Samaria e, através do apóstolo Paulo, até os confins da terra da sua época. Então, Lucas faz essa introdução no livro de Atos, e dali, dessa introdução que ele faz, ele vai, então, desenvolver toda a sua narrativa da história. Então, essa observação aqui é muito e super importante, né? Agora, ainda sobre os evangelhos e outros documentos, né? Que é o que nós estamos falando. Uma outra observação sobre aquelas dúvidas lá que eles lançaram é o seguinte. Ele vai falar agora sobre a redação, né? Ele vai dizer: embora as datas da redação dos evangelhos sejam incertas e exista uma
um forte consenso de que muitas das epístolas, se não a maioria, foram escritas antes deles, né? Isso aí é óbvio, a gente sabe disso, mas ele vai dizer, é certo que as tradições que estão por trás dos evangelhos pertencem ao mesmo período em que as epístolas foram compostas, né? Ou seja, isso aqui ficou muito claro, ele está dizendo o seguinte, os evangelhos podem ter sido escritos posteriormente, né? Mas as tradições, as fontes de onde eles se valeram para a redação do material, elas pertencem, essas fontes pertencem ao mesmo período que as epístolas foram compostas, mesmo período. Os evangelhos não foram documentos tardios, como ele aqui ele trouxe aqui a crítica, né, da dúvida, dizendo que provavelmente foi inventado, foi criado, foi modificado, adulterado, de forma nenhuma. As tradições que estavam por trás dos evangelhos pertencem ao mesmo período em que as epístolas foram compostas. Então, isso aqui também é muito importante, essa observação. Aí ele conclui dizendo, assim, os primeiros cristãos entendiam que o cristianismo era um movimento surgido a partir de Jesus, né? Nós já falamos isso, que os evangelhos narram a história de Jesus, né? A vida de Jesus, o ministério, cuja história eles transmitiram a princípio, olha aqui a palavrinha aqui, ó, oralmente, talvez como história sagrada, e que com a expansão da igreja, eles sentiram a necessidade de escrevê-la como seu relato fundador. Ou seja, aquilo que eu falei, né, logo no início da nossa discussão, que os discípulos sentiriam a necessidade de transformar essa história sagrada, né, em algo escrito, até para que se perpetuasse. Isso aí já era uma providência divina, para que hoje a gente tivesse acesso a essa história, né, que eles transmitiram. Então, isso aqui é muito importante também, essa conclusão. E então, a gente termina aqui, isso aqui é o nosso último slide. Mas eu espero que vocês tenham compreendido, né? Vocês tenham compreendido aí a proposta do Marçal em relação à teologia, os evangelhos e a teologia do Novo Testamento. Então, é necessário fazer toda essa apresentação, toda essa discussão com relação à fonte, com relação à pessoa de Jesus, com a relação dos evangelhos com os outros escritos do Novo Testamento, a continuidade da história nas epístolas, né? Essa continuação a gente percebe, então não há, como nós vimos aqui, duas teologias, né? Dois tipos de teologia no Novo Testamento, não há. Então, essa discussão é muito importante. E para nós encerrarmos aqui, eu deixei para vocês, lá na plataforma, exatamente aquelas duas perguntas, dentre as três, eu escolhi duas lá, para vocês responderem lá para nós, de forma escrita. Vocês até discutiram aqui já, mas vocês vão responder para nós de forma escrita. Já está na plataforma, e também vou mandar o link para vocês do formulário, que é a mesma, são as mesmas questões. Aí você escolhe ou o formulário pelo WhatsApp ou a plataforma lá no site para vocês responderem. Alguma observação que vocês querem fazer antes da gente encerrar? Esses slides o senhor vai disponibilizar aí no grupo? Tá, posso. Eu vou baixá-los, né? Eles estão lá no Google, estão nas nuvens, mas eu vou baixá-los e vou mandar para vocês no grupo, né? Vocês têm acesso. Alguém quer falar alguma coisa? O Salomão? O Alexandre? O Alexandre está aí, não falou nada até agora. Será que ele está aí mesmo?
Ou ele só conectou e foi... Eu tô, professor. Você tá aí, né, Alexandre? Tô aqui. Tá só escutando, né? Tô só escutando. Beleza. Tá só aprendendo. Maravilha, né? O Leilson também entrou por último, ficou caladinho aí no canto, hein, Leilson? Professor. Quer participar, meu amigo? Pois é, o meu material chegou para mim essa semana e eu estou ainda fazendo as leituras anteriores, mas desde já a contribuição das informações aí já é pertinente já para poder entender o sentido dos evangelhos aí e poder acompanhar. Eu ainda estou retrocedendo ainda as matérias passadas ainda, mas vai dar certo. Até o final dessa semana eu termino. Ah, certo. Você quer atualizar as leituras, né, Leilson? Sim, eu achei o material muito bom. Você comprou o livro que a gente está usando agora, do Massal? Teologia do Novo Testamento? Comprei os 4 que o senhor nomeou. Ah, beleza, hein, rapaz? Quem tem grana é outra coisa, né? Quem tem a bala é diferente, é outro nível, né? Que isso. Aí então beleza. Parabéns, viu? Parabéns. Uma introdução chegou hoje, mas os outros eu já estava acompanhando já. Você comprou do Gando, a última edição? Comprei os 4 livros que o senhor nomeou aí, eu comprei. Ah, beleza. Parabéns. Faça bom uso deles, tá? Eu já andei separando algumas informações lá e achei muito bom mesmo. Beleza. Maravilha. Então, pessoal, é isso. Né? O Aelson falou que está com dificuldade aí, ele está construindo lá um prédio, lá na casa dele. É um sobrado, né, Aelson? Está construindo aí. Que é isso aí? Como é que é, Aelson? Nossa, você com esse palito na boca aí, Aelson, não entendi nada. É o plano do futuro, professor. Nossa, a sua internet... Agora é só um barraque humilde. Não faz esconder da chuva. Não, é porque o pessoal fala que o pobre constrói sobrado, sabe como é que é? É que ele constrói com a sobra. Por isso que é sobrado. Não. Entendeu? É sobrado. Agora... Casou já? É o sobrado. O Aelson já casou já? Não, né? O Aelson? Não. Não. Eu pensei que o Aelson já era avô. Não, mas não é nem casado? As coisas, né? Ah, não. Então eu tava desatualizado demais, Aelson. Pensei que já tinha netinho, rapaz. Você nem casado ainda. Eu tenho 2 filhas, mas mas já tá aí, mas eu não tenho neto, não. Então não errei muito, não. Ué. São adolescentes ainda. Então acho que o único vovô da turma aqui sou eu, viu, professor? Salomão, você já é vovô? Tem 2 netos. Uma netinha. Isso aí, né, Salomão? Eu também, meus netos dão muito trabalho. Parabéns, meu jovem. Professor Mal, tô doido de você vô, hein? Você? Avisa para suas filhas. Não, moço, não acelera o processo, não, meu jovem. Elas são adolescentes? Não, é o ciclo normal da vida. Não acelera, não. Deixa as meninas curtir a adolescência delas. Deixa cada coisa no seu tempo. Não acelera, não, no momento certo. Não vai acelerar, não, que acaba atropelando tudo. Então, pessoal, é o seguinte, foi muito boa a aula. Espero que vocês tenham compreendido, né, o que a gente tentou passar. Esse material, ele é muito bom. Se vocês puderem, assim como o Leilson, adquirir esse material do Massal, e tem outros também de teologia do Novo Testamento, é muito interessante, é pertinente, né, à igreja, a teologia do Novo Testamento e a teologia da igreja. E a gente precisa, mais do que nunca, né, restaurar essa teologia da igreja, em todos os aspectos, né? Aspecto prático, aspecto teórico. Então, quero incentivá-los a não ficar só nas nossas aulas aqui, nessa discussão, porque a nossa discussão é só um resumo, né?
Na verdade, a leitura você tem que fazer sozinho, você tem que construir o seu conhecimento, né? Através das consultas, das anotações, da pesquisa. Então, quero deixar esse incentivo para vocês. Professor, Oi. Fala aí uns 2 minutinhos sobre o trabalho. Tá, é o seguinte, nós temos a proposta, eu vou compartilhar de novo aqui a tela do computador, só um instante. Deixa só eu sair aqui do slide. Nós temos aqui, Solomão, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim. Módulo 2, evento crucial. Isso, beleza. Então, olha aqui, nós temos o nosso cronograma, está aqui para cima um pouquinho, peraí. O nosso cronograma, certo? No nosso cronograma, nós estamos em dias, né? Nós estamos aqui, hoje é dia 6, a nossa aula foi essa aqui, ó, os Evangelhos e a Teologia do Novo Testamento, do Massal. Então, nós estamos, graças a Deus, dentro do nosso cronograma. A gente está conseguindo. Eu estou ministrando a disciplina de Apocalipse, mas já bagunçou tudo, porque, só para vocês terem uma ideia, a maioria dos feriados está caindo na segunda-feira, e a aula dos meninos é na segunda. Então, e aí eu fiz uma prova, eles pediram para cancelar a prova, disse que estava difícil demais. Aí jogamos a prova para outro dia, que seria uma aula. Então, mas nós, graças a Deus, aqui está tranquilo. Os trabalhos, eles estão aqui agendados aqui, ó, a partir do dia 3/11. Tá vendo aqui? Então, nós temos um seminário aqui, começando por Marcos, Mateus, Lucas, João e Atos, né, que é a nossa proposta. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 seminários. Ele vai do dia 3/11 até o dia 1/12, né? Que é a véspera já da N2, certo? Então, como que vai funcionar? Nós já fizemos isso aqui em outra disciplina, né? Se vocês lembrarem, nós fizemos com a disciplina de missões, né? Missão lá que nós estudamos foi sobre missões, não foi? Isso, missões urbanas, né? Isso. Então, nós fizemos assim, vocês fizeram o trabalho, vocês escreveram o trabalho e apresentaram. Então, o trabalho tem 2 etapas. Né? A primeira etapa é o seminário, né, que vocês vão apresentar, e a gente vai fazer isso aqui na mesma sala, né, aqui onde nós estamos, cada um da sua casa, vai fazer a apresentação. Né? Se ficar 2 pessoas para um tema, os 2 vão trabalhar juntos na apresentação. E no dia da N2, na data da N2, vai ser a entrega do trabalho escrito. Então, olha só, como que a nossa N2 vai ser composta? Ela vai ser composta dos exercícios, né, que vocês vão respondendo durante as aulas, do seminário, que será apresentado durante uma aula, cada equipe apresentará o seu seminário, e do trabalho escrito entregue no dia da N2 e da própria N2, né, que você vai fazer lá na plataforma. Então, eu vou até digitar para vocês entenderem. Eu vou só compartilhar aqui a tela novamente e vou criar aqui um novo arquivo. Depois eu apago ele aqui. Tá, peraí, deixa eu ver. Vou abrir um outro aqui, eu vou colocar aqui, ó. Metodologia de avaliação. Vocês estão enxergando? Sim ou não? Sim, tá tudo bem. Da N2. Então, vamos lá, ó. Exercícios das aulas.
eles valerão 10% da nota. Seminários, apresentação dos seminários. Ele vai valer 20% da nota, da N2. Entrega do trabalho digitado, que é o trabalho formal, 20%. E avaliação N2, tá faltando o quê para 100%? 50%. 50%. Ficou compreendido? Aqui é a divisão? Entendeu? Sim ou não? Correto, sem problemas. Então tá, ficou claro, né? Ficou claro? Sim. Opa, peraí. Esse trabalho aí, isso é igual nós fizemos igual aquele que a gente fechou em Missões. Vai ser um trabalho com capa, contracapa, dentro das normas da BNT, trabalho acadêmico, certo? Não, sim. Coloca lá, vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Trabalho normal, como você já sabe fazer. Sim, mas não precisa colocar todo aquele negócio de considerações e não sei o que lá mais, aquele monte de coisa. Precisa, Elcio. Aquilo tudo. Moça, aquilo ali é que fica bonito o trabalho. Professor, por que a gente não faz um trabalho simples? Moço, vocês são acadêmicos. Dentro das normas. A gente no primeiro período fez trabalho demais, no segundo período fez trabalho demais desse jeito, só com capa, contra capa e a resolução do trabalho. Moço, mas aí fica muito pobre, Elcio. Vocês conseguem mais. Vocês conseguem mais. Entendeu? Não, faz assim mesmo. Não, eu não posso. Eu tenho que puxar vocês para cima. Vocês têm que subir o nível. Entendeu? Tá certo, professor. Professor, o senhor quer que nós apresentemos todo o panorama, né, dos livros que nós ficamos responsáveis? Então você vai fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão dentro do assunto, né? Digamos que você ficou com o Evangelho de Marcos. Você vai estudar, Evangelho de Marcos, nós temos no Carson, nós temos no Halley, nós temos no Gandhi. Então, nós temos... Hernandes Dias Lopes. No Hernani Dias Lopes. Então, nós temos material, assim, de sobeja, né, material de sobeja, sobre esses assuntos. Então, você vai ler esse material nesses livros, né? Você vai ler o assunto nesses livros, e daí vai desenvolver o seu trabalho, entendeu? Você pode até fazer citação, segundo o autor fulano de tal, quem escreveu o evangelho foi fulano, na data tal, e vai apresentando todo o conteúdo, né? Você vai ler o conteúdo nos autores, os autores, eles seguem uma certa lógica, né? Eles seguem uma certa lógica de apresentação do seu material, e daí você vai seguir a mesma lógica que os autores vão apresentar. Vai ver lá uma sequência que se repete, né, entre os autores e segue aquela sequência. Claro que você não vai fazer um plágio, você vai fazer com citações, dizendo que foi o autor fulano, o autor cicrano que fez aquela citação, que falou aquilo e aquilo outro, entendeu? Então, viu, Salomão, ficou alguma dúvida sobre esses seminários? Eu perguntei, professor, porque no primeiro período nós tivemos um trabalho relativamente parecido com a Jéssica, né? Ela pediu para nós fazer mais ou menos o que o senhor pediu.
Só que ela pediu para nós apresentar capítulo por capítulo, mais ou menos assim, tem? Inclusive eu fiquei com... Certo. Ficou eu e o Robert, e nós fez mais ou menos nesse estilo. Certo. Não, apresentava o capítulo. É assim, ó. O que eu quero é assim, vocês Por isso que eu vão... perguntei. Entendi. Vocês vão consultar o material nosso que a gente está usando, os autores que nós estamos usando, tá aqui, ó. Estou até aqui com eles abertos, ó. Carson, Gandhi, Halley e Massal. Esses 4 autores, que são nossos autores básicos, apresentam, todos os 4 apresentam sobre os 4 evangelhos e o livro de Atos. Então veja como que eles falam, a sequência, como que eles começam a falar sobre cada um e segue essa sequência, claro, com suas palavras, entendeu? Eu só estou te dando uma ideia de como você vai fazer, certo? Alguma dúvida? Certo, professor. Então tá beleza. Então, pessoal... Qualquer dúvida a gente chama aí. Não, beleza. Eu posso ajudar vocês, orientar vocês, mas a leitura é vocês que vão fazer. Fazer a leitura, vão apresentar o trabalho, tudo certinho. Apresenta e depois passa o trabalho escrito. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Já foi quase meia hora depois que eu terminei. Só nessa explicaçãozinha. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Tomem bastante água, viu? Evite atividade física em excesso. Se for fazer alguma caminhada, diminui o ritmo, use máscara. Enfim, tome os cuidados necessários. Eu até diminuí o trabalho, viu, professor? Oi? Eu até diminuí o trabalho, estava trabalhando demais. Diminuiu? Seu trabalho é olhar os netinhos, Cuidar dos netinhos? Não é nada. Não. Vejo eles uma vez no mês, por aí. Ah, pensei que ele ficava aí te ajudando aí fazer os trabalhos da escola. Não foi eu que fiz, se vira. Tem esse ditado, né, Solomão? Mas, rapaz... tem esse ditado. Quem fez, cuida, né? Não contribuí. É o avô raiz. Tá certinho. Pessoal, até mais. Kaique, obrigado aí pelo apoio. Até mais, pessoal. Tá, aí é o seguinte, só para a gente fechar. O Kaique mandou lá no grupo sobre a divisão dos trabalhos. Tá tudo certo lá? As equipes? Para mim tá. Tá certo, Kaique? Ué, dividimos lá, tá? Se ninguém tiver nenhuma objeção. Tá, então, pessoal, ninguém vai falar nada não, né? Então nós vamos fechar aqui agora. Vai ficar igual tá lá no grupo? Por mim fica. Vocês concordam? Concorda, Elcio? Sim. Você concorda lá com a divisão lá dos tópicos no grupo? Sim. Sim. O Alexandre? Meu voto é sim. Alexandre? Sim, pela democracia. Peraí, deixa eu falar com ela. Segura aí. Alexandre? Oi. Você concorda? Concordo. Natan? Para prefeito Júnior Trovão. Natan, você está me ouvindo? Eu sim, concordo. Concorda. Renan? Concordo, professor, plenamente. Leilson? Sim, professor. Tudo nos conformes. Beleza, gente. Então, na unanimidade, né? Todo mundo foi unânime, todo mundo concorda. Então, eu vou considerar os grupos que estão lá, que foram criados pelo Kaique, a distribuição foi feita por ele colocou lá no grupo, lá no WhatsApp. Então, eu vou considerar ela. Uma boa semana para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Próximo encontro nós vamos usar o livro do... Vamos ver aqui. Qual é o livro que nós vamos usar? O livro do Halley, né? Qual capítulo? Capítulo... Quem tem aí o cronograma aí aberto? Vou ter que abrir de novo aqui. Espera aí. Professor, fala novamente que cortou aqui a voz do senhor, não ouvi. Eu estou perguntando o seguinte, que na próxima aula nós vamos usar outro capítulo. Deixa eu só ver aqui um instante. Vou abrir de novo aqui o cronograma. Aula 9. O problema sinóptico. Aqui, ó. Dia 13, tá?
Problema sinóptico. Vai ser o material do Halley, tá bom? Então, você já quiser dar uma lida, nós vamos tratar sobre ele no nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Boa semana. Boa semana.